sua Bíblia, já abra sua Bíblia em Salmos, no capítulo 119, no versículo 5. 105, né? É bom, né, que você já sabe, porque eu coloquei 5, ó. É muito grande, né, esse salmo. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Salmos 119, versículo 105. Nós iremos tratar sobre o subtema embasamento. Primeiramente, peraí. As propagandas, irmãos, peraí. Atrapalhou eu aqui. Primeiramente, na semana passada nós começamos com o tema, né? Eu sou luz, nós estamos ainda nesse tema. E dentro do tema nós temos subtemas, né? Que está tudo encaixado entre o tema Eu sou luz. E na semana passada não, foi quarta-feira, desculpa, não foi semana passada, na quarta-feira passada, nós falamos sobre atitudes. E nós, no mesmo dia, pela manhã, nós estávamos falando sobre a questão quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, enfim, todas aquelas passagens bíblicas. E a introdução, nós falamos sobre ser luz é uma decisão que cada pessoa traz consigo. Então, a atitude é a decisão própria de uma pessoa. Mas também, atitudes vai continuar durante esse processo de aprendizagem que nós estamos na presença do Senhor. Embasamento. Hoje vamos falar de embasamento. Meus queridos, amados irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Hoje, muitas pessoas estão falando do Evangelho. Muitos estão falando de Deus. Muitos massageiam egos. Muitos pregam hoje em dia. A verdade é que a pergunta é se está com embasamento. Se o embasamento é bíblico. Porque, meus amados irmãos, se a Bíblia não for o seu farol, se a Bíblia não for a sua regra de fé, nós estamos totalmente fora do propósito de Deus. Quem me acompanha sabe que eu falo muito acerca de pessoas não ficar atrás de revelações, não ficar atrás de profecias, mas ser embasados na palavra. Esse embasamento da palavra, ao momento que eu estou sendo embasado na palavra, eu começo a ser luz. A palavra do Senhor está lá declarando. Vamos lá agora em Salmos 119, uma palavra que todo mundo conhece, mas às vezes é esquecida. Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, a luz que clareia o meu caminho. Salmo 119. Isso, obrigado, irmão. Se puder colocar aqui na caixinha. Gratidão, irmã Valdinha, boa noite. Feliz em vê-la. Irmãos, Salmo 119, versículo 105, está dizendo da seguinte forma: a tua palavra é lâmpada. O tema que nós estamos trabalhando é eu sou luz. Mas para eu ser luz, eu preciso estar andando com a luz, a própria luz. E quem é essa? Quem é esse? Jesus. Ele é a própria palavra. E aí a tua palavra não é uma palavra qualquer, é uma palavra de alguém. A tua palavra é lâmpada
que ilumina. Isso, irmã. Deixa eu colocar aqui. Isso, destacando aqui para os irmãos acompanharem, tá bom? E conforme eu vou falando, vocês vão escrevendo aí, eu vou destacando os versículos, tá bom? Só me lembra, que eu esqueço. Irmã Raimunda Silva, paz do Senhor. Meus queridos, então, a palavra do Senhor está enfatizando para nós. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Como eu sempre falo para os irmãos, eu não tenho luz própria. Você que está aí do outro lado não tem luz própria. Embora algumas pessoas querem fazer a gente acreditar que a gente tem um brilho, que a gente tem luz própria e tal, e tal, e tal. As pessoas querem fazer a gente acreditar nisso. Deixa eu verificar aqui uma coisa. Mas não é dessa maneira. São filosofias humanas. A tua palavra é lâmpada. Não é a minha palavra é lâmpada. Não é a minha palavra que é luz. Mas é a tua palavra. O embasamento começa quando eu começo a entender esse embasamento de ser luz. Ser embasado nas escrituras é quando eu começo a entender o meu chamado. A minha verdadeira essência. Que eu sou uma pessoa iluminada. Uma pessoa iluminada, ela não tem luz própria. Precisa de algo para iluminar. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A palavra do Senhor está dizendo: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Enquanto nós estivermos vivendo conforme as nossas vontades, estaremos num caminho de trevas. Porque as nossas vontades, o coração do homem é enganoso. Enquanto o coração do homem é enganoso, nós vamos vivendo desacertos e erros de percurso na nossa caminhada. Como eu já falei para vocês, nós não devemos nem dizer que estamos caminhando com Jesus, mas correndo para Jesus. A velocidade de estar correndo para Jesus. Agora abra a Bíblia em Mateus, no capítulo 4, no versículo 6. Mateus 4, 6. Eu estou mostrando para você a importância de ser embasados nas escrituras. Eu não estou falando para você conhecer todos os versículos, tintim por tintim, de cor, todas as numerações, não. Mas essa palavra entrar no teu coração e fazer a transformação necessária que precisa ser feita. Eu estou falando para você que ser embasado é você amar a palavra de Deus, é você amar o aprendizado na presença do Senhor. Você está entendendo? Deixa eu destacar aqui. Isso. Mateus, capítulo 4, no versículo 6. Eu vou voltar só um pouquinho. Então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra. O próprio inimigo das nossas almas, paz do Senhor, irmão Evaldo, o próprio inimigo das nossas almas, ele é embasado na palavra. Não é que ele é embasado, não é que ele vive a palavra. Paz do Senhor, irmã Vanessa. Ele conhece a palavra.
Ele conhece o que está escrito, ele apenas não vive aquilo. Ele não reteve porque ele não tem mais oportunidade. Ele distorce a palavra. E aí nós vemos a posição de Jesus, a importância de estar embasado nas Escrituras. E Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Não coloque o Senhor teu Deus à prova. Depois o diabo levou. Então aqui nós vemos várias situações. Eu não vou aprofundar nesse capítulo, porque eu já preguei aqui com os irmãos, mas aqui eu estou pincelando alguns versículos para vocês entenderem a importância de você ser luz, mas ser luz embasado nas Escrituras. Paz do Senhor, irmão Rafael. Ser luz embasado nas Escrituras não é eu sou luz. Virou até uma moda um tempo atrás. Seja luz. Seja luz. Eu sou luz. Sabe por quê? Porque eu tenho brilho próprio. Por isso que aquela pessoa não gosta de mim. Sabe, essas conversas, esses clichês que vão acontecendo no decorrer da nossa vida cristã que a gente vai ouvindo. Mas ser luz está muito além. Nós sermos luz está muito, mas muito além do que apenas uma frase de clichê. É uma rotina diária. Primeiramente, nós falamos aqui em Salmo 119, no versículo 105, quem estiver anotando, tá bom? Em Mateus 4:6, quando nós lemos o capítulo de Mateus, nós vemos Mateus 4, nós vemos a tentação de Jesus, nós vemos com clareza a audácia do inimigo das nossas almas. Nós vemos a audácia do infeliz, porque ele sabe das Escrituras e ele usa as Escrituras de forma distorcida, e durante muitos anos ele tem tentado e ele tem feito discípulos distorcendo a palavra de Deus. E quando nós somos luz, é quando nós levamos essa palavra, a reta justiça, com a verdade, quando nós trabalhamos com a verdade. E aí está a importância de nos mantermos na presença de Deus. Se nós ficarmos no vai e vem, porque tem cristãos que ficam no vai e vem? Uma hora é crente, outra hora não é, outra hora vai e vem, fica naquele vai e vem, porque falta embasamento. Porque se não tiver embasamento da palavra, não há libertação. Porque a própria palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não tem como eu conhecer a verdade e não ser liberto. Não tem como você ter um encontro com essa palavra, um encontro com Jesus e não ser liberto. Porque é isso, conhecereis a verdade. Por que muitas pessoas estão se corrompendo? Porque não conhecem a verdade. O povo se corrompe por falta de conhecimento. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se não conhecer Jesus, não vai ser liberto, né? Não tem como. Meu esposo está falando, eles não estão ouvindo. Não é o que você fala. Eles não ouviram. Porque o Jesus é o caminho, a verdade e a vida que ele estava dizendo. E não tem como se não for através de Jesus. Então, meus amados irmãos, nós estamos vivendo tempos. Vocês que estão acompanhando as lives, vocês estão junto, vocês já estão conhecendo a linha de pensamento, qual é o propósito de servir ao Senhor, para você não ter uma vida rasa na presença de Deus. Você quer ser um cristão fora da caixa, que fica naquela caixinha, ora sofre, ora é feliz, ora sofre, ora é feliz. O Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. Se não estiver acontecendo isso, não é um defeito de Deus, é um defeito nosso. Porque nós não temos resistência, porque nós não temos persistência, porque qualquer vento nos balança. A palavra do Senhor, você tem que entender, nós devemos entender que deserto é um lugar de passagem, não é um lugar de morada.
Existem cristãos que você conversa com eles, como que está a vida? Vai levando. Como que está a vida? Ah, eu tô no deserto, Teve uma época que era uma moda falar que estava no deserto. Era a coisa mais linda do mundo falar que estava no deserto. E na verdade estar no deserto, irmãos, é o lugar da dificuldade. Tem provisão? Tem provisão, mas é lugar de sequidão. Fale. Para obediente é lugar de passagem, para desobediente é lugar de morte, né? Sim. Para obediente, meu esposo falou algo muito interessante. Para os obedientes é um lugar de passagem, mas para os desobedientes é um lugar de morte, o deserto. O povo morreu tudo lá na época de Moisés. Então, falando sobre embasamentos bíblicos, para eu ser luz, você ser luz, aonde você passar, você poder iluminar o ambiente, não é com a tua força, mas aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Então, nós necessitamos estar embasados na palavra. E isso, meus amados irmãos, dentro de uma igreja, não é somente um pastor que tem que estar embasado na palavra, mas todo o grupo que está junto. Elianeide, a paz do Senhor, Elianeide Rocha, Deus te abençoe. Todo o grupo envolvido, desde da pessoa que canta, a pessoa que está na porta recebendo, todos têm que estar embasados no mesmo propósito. Porque a própria palavra do Senhor está dizendo que 1 vence 1000 e 2, 10.000. Imagine todo o corpo junto no mesmo propósito. A palavra do Senhor agora abre aí em 1 Pedro 2, 4, 5. Neste momento que eu li em Mateus 4, 6, eu estou... o que tem a ver a tentação de Jesus? Estamos falando sobre embasamento, um subtema sobre esse tema que colocamos, Eu Sou Luz. O tema é Eu Sou Luz, o tema dessa série de mensagem. E cada dia tem um subtema. No culto passado foi atitudes. No culto de hoje é embasamento. Qual é o embasamento que nós temos para ser luz? São os embasamentos bíblicos. Você só vai conhecer você em Deus através dessa palavra. Nós só vamos descobrir quem nós somos em Deus, não é através de palavras, declaração positiva, o positivismo, não é isso. Eu só vou descobrir as minhas heranças diante da palavra, diante dos embasamentos. São 2 testamentos. Quem tem direito? Quem recebeu herança? Você recebeu herança. Eu recebi herança. E nós devemos tomar conhecimento da nossa herança. Ninguém quer receber uma herança que você não conhece. O que eu tenho de herança nisso? Novo Testamento é uma herança que Jesus deixou para nós. A nossa herança já está aqui. O Antigo Testamento, uma herança, só vai existir o testamento. Só tem testamento quando houve morte. E por que Novo Testamento? Morte e ressurreição. Algo novo. Um tempo novo. Aleluia. Isso mesmo, irmã. Vou destacar aqui. Um tempo novo. Peraí. Não tá indo. Eu? Oi. Vou fazer um comentário rapidinho aí. Irmãos, eu convidei ele para pregar, viu? O embasamento bíblico que a gente tem que entender é o seguinte: o embasamento bíblico não é somente pegar a Bíblia e ensinar ela. Qual que é a base do embasamento bíblico? Ninguém pode colocar outro fundamento que não seja Jesus Cristo. Né? Então o fundamento da palavra de Deus é Jesus Cristo. Como você sabe quando uma pessoa está embasada em Jesus ou não? Quando ela ensina o que Jesus ensinou. Entendeu? Então a gente só pode falar que a gente está embasado em Jesus, na Bíblia, quando nós seguimos os ensinamentos que Jesus ensinou. Damos continuidade naquilo que é a doutrina. Doutrina não é uso e costume. Doutrina são
ensinamentos, se nós não basearmos o nosso fundamento em Jesus, tem coisa errada. Tem alguma coisa que está errada. Amém. É verdade, irmãos. Os ensinamentos nossos, qualquer ensinamento que eu trouxer aqui, não é porque vocês às vezes me acham uma pessoa bacana, de repente tem um carinho por mim. Vocês têm que examinar as escrituras. Vocês têm que examinar as escrituras. Tudo que eu falar aqui não pode ser lei para você e você falar, não vou pegar a palavra, não vou examinar, não. Você tem que examinar mesmo. Examinar e falar, não, realmente aquela palavra é a palavra do Senhor. Realmente, ou então aquilo ali, aquele ponto não estava correto. Porque o ensinamento tem que ser através de Jesus. É verdade. Através de Jesus. Então a palavra do Senhor, eu falei aqui sobre a tentação de Jesus, e estou mostrando para vocês que o inimigo das nossas almas, ele tem o conhecimento, ele sabe do que é certo, ele vai utilizar muitas das vezes, até mesmo da palavra, para você querer justificar, distorcendo às vezes na mente de pessoas, para justificar o pecado pela palavra. Sabia disso? Que existem situações de pecado que a pessoa ela quer se justificar pela palavra. Ah, se Davi caiu, eu posso cair também. Ah, se não sei, lá no Antigo Testamento podia ter 2, 3 mulheres. Irmãos, olha a dificuldade. Eu vou contar para vocês algo que nós vimos. Um homem que se dizia conhecedor da palavra, morava num lugar muito simples, fala muito simples, né? Às vezes dava para ver que tinha até dificuldade de leitura. Mas o que esse homem fez? Ele falou que era possível casar com mais de uma mulher, não é isso? Pela palavra de Deus. Ele pegou um texto de Oséias lá e... Não, que poderia adulterar, não é isso? Que poderia adulterar. É. E o texto não estava falando sobre isso. Ele pegou um texto lá do livro de Oséias, tá no YouTube, inclusive, esse vídeo, né? Um vídeo como esse. O repórter corrigiu ele. Vai, fala. Ele falou assim, adultera com uma mulher. É. Ele leu um versículo isolado, adultera com uma mulher, mas ele não viu o contexto da palavra. Ele não leu o capítulo para ver o que estava acontecendo. Ele apenas pegou palavras isoladas e ele achou que pode. Você está entendendo a falta do conhecimento que levam a pessoa? Ele realmente dava para ver que não sabia do que estava. Ele realmente estava achando que podia. E estava vivendo essa coisa desagradável ali, em adultério, né? Com uma mulher lá, sei lá, né? A gente assistiu. Eu falei, Jesus. E a gente vê que realmente não tinha o conhecimento. Boa noite, irmã Lindaura, paz do Senhor Jesus. Então veja a importância de sermos embasados nas Escrituras. Independente de você pregar ou não pregar, é necessário estar embasado nas Escrituras. Porque através das Escrituras, nas Escrituras da Palavra de Deus, você pede entendimento do Senhor. É o que vai clareando o teu e o meu caminho. Eu vou abrir agora em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 4 e 5. 1 Pedro. 1 Pedro. Irmãos, à noite é mais ensinamento, né? O pessoal estranha um pouco, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vai falar dessa luz maravilhosa. A epígrafe está dizendo sobre a pedra viva e o povo escolhido. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem
sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Nós estamos falando aqui, quando nós entendemos quem nós somos, a pedra viva. Mas nós não somos uma pedra viva por causa de nós mesmos. Mas o Senhor, quando Ele nos escolheu e quando nós vamos nos aproximando dEle, veja que o versículo 4 diz assim: à medida que se aproximam dEle, à medida que se aproximam dEle, vírgula, a pedra viva. A vida que há no Senhor começa a ser transmitida para a nossa vida. A alegria que há no nosso Senhor começa a ser transmitido na nossa vida. Quando falamos de embasamento bíblico, não é apenas eu abrir a palavra, eu ler a palavra, mas eu tomar uma decisão de viver essa palavra. É eu tomar uma decisão de tomar um outro rumo na minha vida. Porque a nossa vida só pode ser mudada com decisões. Se não houver decisões, não tem explicações. Não tem justificações. É decisões. Totalmente, o tempo inteiro é decidindo. Então, a medida, veja isso aqui, como é profundo isso aqui. Sabe qual é o problema, irmãos? Que às vezes nós lemos e não observamos a profundidade. Toda vez que você pegar um versículo bíblico, todos nós precisamos nos alimentar. Como se você estivesse mastigando, né? Mastigando. Aí volta, mastiga de novo. Fica como se fosse aquele... como que chama? Aquela situação, né? Que alguns animais têm, né? Mas aqui no caso eu tô falando de uma coisa positiva, né? Esse alimento necessário para as nossas vidas. A medida, é dada uma medida. E essa medida eu dou. Você dá com a sua atitude, à medida que se aproximam. À medida que nós nos aproximamos dele, a pedra viva. Ele é rejeitado pelos homens, mas escolhido por Deus para ele. Não, volta de novo. Rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Quem é preciosa para ele? A pedra viva. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Eu ofereço, vamos lá. Irmãos, abre o entendimento aí, por favor, vamos lá. Vocês também estão sendo utilizados. O que nós falamos aqui todos os dias, quando às vezes vem as pregações de manhã? Olha, vocês são luz do mundo. Como a palavra do Senhor tem falado, aí eu estou repassando o que a palavra está falando. Então, veja bem. Olha, na edificação de uma casa, tem como edificar uma casa no escuro? Tem como construir uma casa no escuro? Construir uma casa no meio da escuridão? Não tem como.
Tem como construir uma casa na onde é a morte, aonde está? Não. Veja, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Nós somos vivos. Nós temos vida. E essa vida não vem de nós. Essa vida vem dele. Você está entendendo? Estão sendo utilizados para pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo. Olha, você é chamado. Ai, meu Deus do céu. Você, eu, nós somos chamados para ser sacerdócio santo. Nós somos chamados à santidade. Sem santidade, ninguém verá Deus. Veja isso. É muito mais além do que nós vimos num culto. É muito mais além do que de vez em quando eu vou fazer uma oração, de vez em quando eu vou ler a Bíblia, de vez em quando eu tenho uma vida rasa na presença do Senhor, de vez em quando eu mergulho no oceano, de vez em quando eu sinto a presença de Deus. Não tem como. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa. Sabe qual é o problema? Que as pessoas querem ser uma pedra viva, mas elas não querem ficar no lugar. Elas querem ser uma pedra viva, querem fazer parte da construção do Senhor, na casa espiritual, mas daqui a pouco ela esquece que ela é pedra viva. Daqui a pouco ela esquece que é luz do mundo. Daqui a pouco ela esquece que é sal da terra. E daqui a pouco ela esquece que a gente tem que fazer a diferença. Esse é o problema do ser humano, meus amados. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação, na construção de uma casa. Podemos dizer que nós somos tijolos. Nós todos que somos o corpo de Cristo, é como se nós fôssemos os tijolinhos. Para a edificação, na construção de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Nós só vamos conseguir ser luz, meus amados irmãos. Eu sou luz, né? Nós queremos realmente ser luz. Mas quando nós deixamos essa palavra, esse embasamento bíblico, entrar no nosso coração para fazer aquele estrago de transformação, a reconstrução, desconstruir algumas coisas para construir novas coisas na parte do Senhor. Sabe que há pessoas, qual que é aquele versículo que faz, eis que estou colocando coisas novas? Espera aí, estou sentindo no coração de pôr aqui, esse versículo. Eis que estou colocando diante de vocês coisas novas. Meu Deus, tá aqui. Espera aí, irmãos, já estou concluindo. Que estou colocando diante de vocês coisas novas. É Deuteronômio 30:15, Isaías 43:19. Acho que é Deuteronômio 30. Pera aí, irmãos, eu já tô chegando lá. Deixa eu concluir aqui. Depois eu vou lá. Então vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais. Irmãos, oferecer sacrifícios espirituais
Nós vivemos tempos na terra que muitos falam, dê o seu tudo, o seu sacrifício. Não, vamos falando de algo espiritual. E esse sacrifício espiritual são as nossas renúncias. Os sacrifícios espirituais são as nossas renúncias aceitáveis a Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que não é fácil a oração da gente subir. Eu já falei isso, acho que eu já falei isso antes. Quando você faz uma oração, você precisa se desprender. Acho que nós falamos isso na oração, né? Nós nos desprendemos do nosso eu. Nós saímos de nós, das nossas próprias vontades. Então, esses sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Porque os nossos sacrifícios, o que é sacrifício para nós, não é para Deus. Talvez para vocês, para mim, estamos todos os dias aqui muito cedo na presença do Senhor é um grande sacrifício, mas para Ele não faz mais do que a obrigação. Porque Ele é santo. Ele tem anjos 24 horas ali adorando Ele. E o tempo do céu é diferente do tempo dessa terra. Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, os meus sacrifícios aceitáveis hoje não é como no tempo da lei, que os sacrifícios que eram realizados matando animais, oferecendo holocausto, o animal sem defeito. Não, porque Jesus já veio. Com a vinda do Senhor, Ele já veio, ressuscitou. Foi quebrado isso. Porque isso estava virando um comodismo na vida do povo. E aí ele fala assim, sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. É como se falasse, é fácil. Na época do sacrifício, você era muito mais fácil. Você escolhia um cordeirinho bonitinho, fofinho, e continuava levando a vida toda. O pobrezinho do cordeirinho morria, né? E aí a pessoa continuava vivendo a vida dela de pecado. Era perdoado. E já estava virando aquilo ali um vício do povo. E aí Jesus veio e acabou com tudo isso. Porque agora são sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Sacrifícios espirituais. Uma vida de transformação. Eu só vou conseguir ser luz na vida de uma pessoa quando eu tenho uma vida de transformação. Nós não vamos conseguir ser luz caminhando nessa terra se nós não tivermos uma vida de transformação. O que é uma vida de transformação? É uma vida que mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de pensamento. Estar embasado com as escrituras, viver isso aqui. O maior desafio de um pregador, de uma pregadora, é viver aquilo que prega. Meus amados irmãos, há momentos que eu venho aqui e prego de manhã, vocês ficam, ai que maravilha, a palavra tocou no meu coração. O meu dia às vezes fica tão atribulado. Porque agora é o momento, vamos ver se ela está embasada no que ela estava falando. Você está entendendo? Esse é o processo. Muitas das vezes, as provas vão acontecer na sua vida, na minha vida, com o intuito de nós percebermos se estamos embasados ou não. Se estamos na direção sim ou não. Você está entendendo?
Então está embasado com as Escrituras. Agora vamos concluir aqui nesse versículo. Eu já estou passando da hora, tenho pouquinhos segundos para terminar aqui. Isaías 43:19. Isaías, amados irmãos, independente de cargo de igreja, independente de chamado, independente de qualquer coisa na sua vida, é necessário estar embasado com a palavra de Deus. É muito bom louvar, é muito bom a gente orar ao Senhor, mas não podemos abrir mão da palavra. Vocês já perceberam, vocês que estão aqui, pessoas que acompanham sempre, então eu posso falar, estamos em um grupo menor aqui, posso falar com mais clareza. Deixa aqui, eu pôr Deuteronômio primeiro, senão eu vou me perder aqui, calma aí. Deuteronômio, acho difícil falar esse nome, Deuteronômio 30:15. Deixa eu ler com vocês aqui. Veja que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Veja que isso aqui é uma escolha. Ai, que bênção. A irmã está colocando aqui para mim as passagens bíblicas. Deixa eu colocar aqui. Amém. Deuteronômio 30:15. Veja que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Existem dois caminhos. Existem as minhas escolhas. Se você abrir Deuteronômio 28, você vai verificar quase 13 minutos de maldições, que fala sobre maldições, e tem também o tempo que fala de bênção, os dois montes, o Gerizim e o Monte Ebal. O Monte Gerizim fala das bênçãos, aqueles que estão no Monte Gerizim, só que são poucos minutos, uns 3-4 minutos, e os 13 minutos desse capítulo é só falando sobre as maldições. Veja que hoje Deus coloca diante de nós. E eu quero abrir com você também Isaías 43:19. Isaías 43:19. Está assim: Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e os riachos no ermo. Se você voltar no versículo 18, vai falar: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Sabe o que eu acho interessante? Que algumas pessoas vão utilizar essa passagem bíblica para justificar os seus pecados. Deixa eu colocar aqui. Ai, irmãos, me desculpa, mas eu falo mesmo. Eu falo mesmo, não tenho, não. É assim. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Mas aqui nós estamos falando de um momento de Israel que viver do passado é lembrar dos seus antepassados, é lembrar do que eles estavam vivendo naquela terra, a humilhação que eles viveram, o tempo difícil que eles viveram. Você está entendendo? O tempo difícil que eles estavam levando na terra por causa de seus próprios pecados. Mas aí no momento que começa a se lançar na presença de Deus, Deus está falando: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Mas é o que? Mudança de atitude. Como eu estava falando agora há pouco, embasamento. O embasamento traz isso, o embasamento bíblico.
vai mudando a nossa mente, mudando o curso, o percurso do que a gente vai desconstruindo algumas coisas na nossa vida que já não servem mais. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejo, estou fazendo uma coisa nova e ela está surgindo. Vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto. Quem fornece água no deserto? Jesus. Essa palavra está falando de Jesus. Somente com a presença de Jesus na nossa vida, essas coisas novas vão acontecer. E algumas pessoas utilizam essa palavra, meu Deus, para justificar trocas de relacionamento, justificar algumas situações. Você está entendendo? Não esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Mas essa palavra está falando de Jesus. Porque Jesus estava abrindo um novo caminho para o povo. Porque fornecerei água no deserto. Então nós só conseguimos estar verdadeiramente embasados. Estar verdadeiramente ser luz quando essa palavra entra no nosso coração com transformação e nós retemos essa palavra. Essa foi a palavra do Senhor para as nossas vidas hoje. Então vejam,